Bom dia, galera do segundo ano! Espero que vocês tenham aproveitado bastante o final de semana e o feriado e que Deus continue abençoando cada um de vocês, não é? E guardando também, que é muito importante, né? Galerinha, na aula passada, nós começamos a estudar o hinduísmo, uma das religiões mais antigas do mundo, tá? É bem legal. Eu nunca fui à Índia, tá? É um sonho, porque eu gosto muito desses costumes e tudo mais, mas pelas fotos, pelas pesquisas que eu fiz, existem muitos templos espalhados, milhares mesmo pela Índia, tá? Apesar do povo hindu e dos indianos não terem aí um costume regrado, assim, de ir ao templo, né? Como nós temos de ir à igreja. Eles fazem da própria casa o templo. Então, as orações, os mantras, tudo eles fazem em casa. Eles têm, assim, uma relação com o divino constante. Eles não se deslocam até o templo para ter esse momento. Eu achei isso bem interessante, né? O hinduísmo, ele é dividido em 3 partes, tá? A védica, brahmânica
e o híbrido, né? Então, é o védico, bramânico e o híbrido. Que na verdade essas fases, o que distingue uma da outra, os deuses que estão em destaque no momento, tá? Além disso, a música está muito presente no hinduísmo, assim como os mantras. E nós conhecemos um mantra que nós utilizamos às vezes, nas nossas maioria das vezes aqui, como brincadeira, né? Né? A gente usa para fingir que está meditando, coisa do tipo. Outra coisa interessante na religião hindu, a não ser essa da conexão direta com o divino a todo momento, é que eles têm um ritual de morte que se assemelha muito ao dos vikings antigos, né? Se acreditava antigamente em que a terra dos mortos ficava além do mar. E os vikings tinham esse costume de pegar uma embarcação, colocar uma pira bem grande, cheia de madeira, colocar o corpo e jogar fogo, cremar o corpo, né? Depois de morto, e deixar a embarcação seguir o rio, o fluxo, para que o corpo encontrasse a vida além do mar, depois do mar, tá? Se acreditava muito nisso. E os indianos têm esse mesmo ritual em relação à morte, no momento da morte, o corpo é cremado às margens de algum rio. E um dos rios mais famosos da Índia é o Gange, e existe muito desse ritual no Gange, tá? E além desse ritual, os hindus acreditam que a pessoa pode reencarnar. Ou seja, se a pessoa não aprender a ser uma pessoa desapegada das coisas materiais e se tornar um ser puro, ela vai nascer e morrer, nascer e morrer várias vezes. E o mais interessante é que nem sempre essa pessoa pode vir na forma humana. Ela pode vir na forma de um animal, na forma de um vegetal. E essa reencarnação é baseada no karma, tá? Esse karma é exatamente isso, até você aprender a ser um ser puro e desprendido, tá bom? Outra situação importante é a questão da alimentação dos hindus. Mais ou menos 30% são vegetarianos, já que a carne vermelha, a vaca é sagrada lá, então a maioria já não come a carne vermelha mesmo. E em dias dos deuses deles, eles não comem carne nenhuma, nem de peixe, nem de frango, nada, tá certo? E outra coisa também interessante é que eles oferecem aos deuses também doces e tem uma trindade também na religião hindu. A trindade é Brahma, criador do universo, Shiva, o Deus Supremo, e Vishnu, que é o responsável pelo equilíbrio do universo. E isso se assemelha ao cristianismo, né? Nós temos a trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E lá eles têm uma trindade dos 3 deuses deles lá, tá bom? Agora, a grande sacada da filosofia hindu é que eles acreditam que a violência não é a melhor forma de resolver guerras e conflitos. E um dos principais representantes dessa crença foi Mahatma Gandhi, um hindu que nós vamos conhecer na aula de hoje. Ele é hinduísta, indiano, e sofreu preconceito por ser essas duas coisas, por ser hindu e por ter a coloração da pele mais forte, digamos assim, porque os indianos não chegam a ser negros, mas eles têm um tom de pele bem escuro, e o que também fazem eles sofrerem preconceito racial, acreditem. Então, como eu sempre venho falando para vocês, nós estamos conhecendo as religiões para que possamos respeitar todas as formas de crença, todas as formas de raça, e nós vamos aprender através do conhecimento. E nós vamos conhecer hoje um senhor chamado Mahatma Gandhi,
e que vocês vão fazer a pesquisa, o qual ele deixou um exemplo muito interessante de paz, de autocontrole. Porque a gente vive ouvindo assim, eu não sou Jesus para ser perfeito, eu não sou santo para ser perfeito, etc. Aí aparece um cara lá da Índia, um hindu que acredita em vários deuses, politeísta, e que consegue fazer um grande feito na humanidade, preservando o exemplo da paz, da comunicação, do diálogo e do amor, sem ser cristão. E isso é o que me chamou a atenção quando a gente dá essa desculpa do que a gente não consegue melhorar. Não é porque nós não somos perfeitos, etc. É porque realmente não queremos. Porque queremos, quando a gente quer melhorar, a gente consegue, né? Mahatma Gandhi é um homem comum. Então, a gente tem esse exemplo aí para seguir, que vocês vão pesquisar hoje sobre ele, tá? Inclusive, foi por isso também que eu coloquei a animação de hoje. E eu tenho certeza que você ficou com raiva do menino inicialmente, né? Você acreditou que ele estava roubando os biscoitos da pobre velhinha, quando na verdade era a velhinha que estava roubando o biscoito dele. E o mais interessante é o seguinte, é que ele não deixou ela roubar a paz dele, né? E ele ficou tranquilo do início ao fim, dividiu a última bolacha com ela e se manteve num grau de paz e autocontrole sensacional. E eu peguei exatamente esse desenho justamente para mostrar para vocês como é bom a gente manter o nosso autocontrole diante de situações assim. Porque o problema, muitas das vezes, não somos nós, e sim o outro. E aí o outro, ele consegue perceber o erro dele quando não há esse revide. Porque aquela velhinha, ela já estava brigando com a máquina, ela já estava brigando com a vida já faz um tempo. Então, ela já estava acostumada a tratar as pessoas daquela forma e por aí vai. Mas quando o menino, ele não devolve o que ela ofereceu a ele, ela cai em si e ela acaba, se arrependendo do que ela fez, né? Ela queria voltar para pedir desculpa para ele, mas o trem seguiu. E é tão importante essa situação, porque a gente precisa tomar cuidado com as nossas ações, porque às vezes o trem vai embora e a gente fica com uma situação mal resolvida. Por isso que a gente precisa aprender a ter o autocontrole, a ter paz interior e a ser a paz que os outros muitas vezes não têm. E entender que hoje o ser humano, ele precisa de exemplos. Então, sem mais delongas, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pesquisar sobre a vida de Mahatma Gandhi, certo? Vocês vão escrever 2 frases do Mahatma Gandhi que vocês mais gostarem, tá bom? E depois vocês vão me mandar um áudio dizendo por que é que você escolheu aquelas frases. O que te motivou? O que você entendeu dessas frases? Tá certo? Então, tem a pesquisa, a escrita das frases e o áudio me dizendo o que você entendeu dessa frase, da pesquisa, enfim, tá certo? Capricha no áudio, faz um roteirinho antes para você ter uma fala bem legal, bem distribuída para apresentação no grupo, tá bom? Beijo, fiquem com Deus, até daqui a pouco no grupo de estudos.